Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Neste dia 9 de março, vamos meditar a palavra que está em Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao infinito. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real. Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e das suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que a tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Veja que a mensagem de Jonas para Nínive é uma mensagem de destruição. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Interessante, 40 dias, nós estamos na quaresma. É 40 dias, é o 40 dias de um anúncio de destruição. Mas não é um anúncio de destruição como se Deus quisesse destruir. É um anúncio de que é preciso que vocês abandonem o pecado. 40 dias. E isso está acontecendo conosco. Deus está nos chamando, nós estamos vivendo essa experiência de quaresma. É 40 dias onde Deus está nos chamando a um povo que vive no pecado. Deus está dizendo que uma vida de pecado, ela clama a ira de Deus. Uma ira de pecado causa destruição. Sim, meu irmão e minha irmã. Viver no pecado é destruir sua própria alma. Tem coisa pior do que isso? O pecado nos destrói, o pecado destrói sua vida, o pecado destrói sua família. Você pode me falar qualquer pecado te destrói. O adultério destrói teu casamento, o adultério destrói sua sexualidade, o adultério destrói sua vida. O roubo destrói você, destrói outras pessoas. A mentira, a fofoca, a calúnia. Me diga um pecado que não nos destrói, minha gente. A bebedeira destrói a pessoa, destrói a saúde, destrói a família. Me diga um pecado que não destrói alguém. Portanto, sim, se uma pessoa está vivendo numa vida de pecado, ela está indo para o caminho da destruição. E Jonas está dizendo isso ao povo: se vocês não se converterem, vocês serão destruídos. E não é Deus que está... Deus não tem prazer em fazer esse anúncio. Deus quer a salvação do pecador. Deus não tem prazer com a morte do pecador. Deus quer que ele se arrependa. Deus quer que o pecador tenha vida e vida em abundância. E que bonito, por causa da pregação de Jonas, o rei, e que bonito o rei toma a decisão de mudar, o rei propõe jejum,
Aquela cidade começa então, olha, os ninivitas acreditaram em Deus. Aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. Portanto, o que fazer para mudar uma sentença de destruição? Porque o pecado coloca em nós uma sentença de destruição. O que fazer? O que fazer para mudar isto? O que fazer para mudar esse decreto? Abrir-se à mensagem. Veja, eles se abriram à mensagem, eles acreditaram em Deus. Para mudar a situação de pecado na minha e na tua vida, é preciso que a gente se abra a Jesus, é preciso que a gente se abra à mensagem, é preciso que a gente se abra ao Evangelho. E este Evangelho precisa gerar em mim o quê? Este Evangelho precisa gerar em mim arrependimento. Esse Evangelho precisa gerar em mim mudança de vida. Esse Evangelho precisa gerar em mim metanoia, jejum, oração. Vendo Deus, e olha que bonito, vendo Deus as suas obras de conversão, olha que bonito, vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não fez. Então, o que está aplacando a destruição de Deus sobre aquele povo? As obras de conversão. Veja, é isso que você precisa entender. O que aplaca a destruição, a ira de Deus sobre a nossa vida, a destruição da nossa alma, afastar-se do mau caminho. Veja, Deus suspendeu o mal que estava para cair sobre eles. O pecado vai gerar destruição na sua vida, seja ele qual for. Eu não sei qual é o seu pecado, ainda mais se for pecado mortal. O que é o pecado mortal? Pecado muito grave e consciente. Eu sei que eu estou pecando e continuo pecando. Em nome de Jesus você precisa sair disso. Em nome de Jesus você precisa abandonar este pecado, porque isso vai trazer destruição para a sua alma. Mas como aplacar essa destruição? Gerando uma obra de conversão. Senhor, eu quero abandonar este caminho. Veja, abandonar os maus caminhos. Gerar na minha vida uma obra de mudança. Eu com a graça de Deus vou vencer este pecado. Eu com a graça de Deus vou mudar. Eu vou abandonar este mau caminho. Pronto. Deus vai aplacar a ira sobre você. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.